Está lá em Lucas 19. Serei breve assim com a vontade do Senhor. Acho que é a passagem mais conhecida. Mas vou ver se eu garimpo algo a mais nela. Isso. Zaqueu, publicano. Aleluia. Mais baixinho que ele. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 a seguir. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, Pai, glória a Deus. Aleluia, Deus. O teu servo mais uma vez. Quem achou, diga amém. Amém. Regulamento que eu falei. Aleluia. Estarei lendo Zaqueu publicano. E Deus Jesus entrar em Jericó e ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subia uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa não defraudar alguém, eu restituirei quadruplicado. Aleluia. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. É como eu falei, tento dizer que o trabalho ele dignifica o homem. Porque somente um homem que ele é pai de família, um homem que tem a sua obrigação. O trabalho traz a renda para dentro de sua casa. Por exemplo, de Zaqueu, a função dele era ser odiado. Pense no povo, odiado era o publicano. E Jesus era odiado justamente por quê? Porque ele sempre estava junto com os pecadores, não para se misturar, mas para fazer a diferença. Aleluia. Entre eles. É verdade. Falei, esse homem se anda com murmuradores ou com pecadores, com pessoas que se consideraram pecadores muito fora da sociedade. Queridos, e nós vemos que Jesus era odiado por quê? E às vezes é o que acontece. Acontecia com Zaqueu e com Jesus Cristo. As pessoas murmuravam porque o fato de Jesus querer se hospedar na casa de um homem que para eles era pecadores. E assim como Jonas se dignou com Deus, por quê? Porque primeiramente Deus mandou Jonas ir à cidade de Nínive pregar que Deus ia destruir tudo. Porém, o povo se arrependeu, o povo fez votação, fez jejum, o povo se voltou para Deus e Deus decidiu não destruir aquela cidade. Porém, Jonas se indignou, por quê? Porque ele não entendia que aquela pessoa que ele odeia, ou ela odeia, Deus ama. Aleluia. Aquelas pessoas que os judeus, que os fariseus, muitos odiavam, Jesus ele amava. E vamos entender, queridos, que Zaqueu era um publicano e era odiado. Por que publicano? Era cobrador de impostos. Mas nós vamos ver algo referente dentro do Velho Testamento, porque nós bem sabemos que havia reinado, era muitas guerras naquele tempo. Um reinado maior subjugava o reinado menor. E às vezes, quando não destruía, quando não saqueava, quando não levava prisioneiro, o que eles faziam? Para nós não fazer isso, não destruir a cidade, vocês vão pagar tributo a nós. Vocês vão ter que pagar uma renda a nós. Você já vê que até muitos reis pegavam os utensílios do templo do Senhor. Pegava tudo que era de ouro, tudo que era de prata, que era mostrado pelo exército inimigo para destruir em paz. É verdade. Mas tinha que pagar tributo todo ano, às vezes na colheita, tinha que tirar uma parte para dar aquele exército inimigo para destruir em paz. Mas havia um preço alto por isso. Por quê? Porque à medida que eles pagavam tributo, davam imposto àquele exército inimigo para não ser destruído, eles se empobreciam. O povo padecia de necessidade. Mas isso acontecia quando aquele exército pequeno não tinha temor a Deus. Porque vemos quando o exército, quando era pequeno, vamos ver no reinado de Ezequias, que quando ele se entregava a Deus, ele deixava Deus tomar a direção, o exército inimigo grande, poderoso, maior que eles até vinham, mas não prevalecia, porque o exército inimigo via um povo pequeno, mas não sabia o tamanho do Deus que guardava eles, enquanto ele estava em temor diante de Deus. Aleluia. É como ele falou para Asa, através do profeta: ouça, rei Asa, você e todo Judá, esse tribo de Benjamim, eu estarei convosco até enquanto você estiver comigo. Porém, se me deixarem, eu também o deixarei. Quando aquele exército inimigo não deixava Deus,
se apegava com Deus, vencia lutas, vencia batalha, porque Deus entregava na mão dele. O poder não estava naquele povo, mas no Deus grande que guardava ele. O poder não está na oração, mas está naquele que ouve e que atende a nossa oração. Aleluia. Isso vem tendo amor no povo, porque nós estamos em paz, aparentemente, não a paz que ofereceu como o pastor disse. Porque estava livre do exército ser atacado, mas estava parecendo necessidade, porque tinha que pagar altos impostos. E vemos aqui que no tempo de Jesus Cristo era o Império Romano que comandava. E era cobrado também imposto. Só que o imposto também era alto. Todos os imperadores, como Pilatos, como Tibério, todos eles cobravam imposto do povo. E o imposto era alto. Aquilo gerava mau poder das pessoas. É por isso que eles esperavam Jesus, libertador, Jesus político, que libertasse eles do jugo de Roma, que libertasse eles do jugo de pagar imposto, que libertasse eles sobre o jugo, as correntes, toda aquela opressão política, social que eles viviam. É por isso que muitos se decepcionaram, porque quando Jesus veio, ele falou: o meu reino não é para se instalar nessa terra, o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Aleluia, eu vim para libertar vocês, mas não foi do jugo de Roma. Não foi da opressão, não foi dos altos impostos. Eu vim para libertar você da escravidão, do pecado. Aleluia. As pessoas esperavam Jesus que libertasse ele de tudo isso. E fala que como tinha aqueles que recebiam o dinheiro, era conhecido como publicanos. Zaqueu era chefe dele. Se já odiava um funcionário, imagina o chefe. Que é o cabeça que comanda aqueles. Ela vai dizer que ele era rico, mas era odiado socialmente, politicamente. As pessoas consideravam eles como pecadores, homens injustos, homens roubadores. Mas a palavra fala que antes dessa passagem, Jesus ele estava vindo de caminho a Samaria, a Jerusalém. E durante essa passagem ele vai chamar para quê? Para ser crucificado. Ele já ia para Jerusalém, onde ia ter os acontecimentos que ele ia ser preso, ia ser entregue aos homens, interrogados, bofeteado, cuspido no rosto, com a coroa de espinho na sua cabeça, com aquela cruz pesada, sangrando pelas ruas de Jerusalém, até o Getsemane para ser crucificado entre dois malfeitores. Ele estava indo para Jerusalém por causa disso, mas no caminho, antes de chegar em Jericó, ele vem a pregação onde eu ouvi dos 10 leprosos. Ele tocou 10 leprosos na caminhada. Porque a palavra diz que ele entrou na divisão de Samaria e da Galileia. E aí no decorrer ele veio na passagem do jovem rico. Agora ele falou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ele falou: conhece os mandamentos? Ele falou: conheço. Fala, então te falta ainda uma coisa. Ele falou: o quê? Deixa tudo que tem e me segue. Ela fala que ele baixou a cabeça e disse: virou as costas e foi. E aí nos acontecimentos, antes de chegar dentro de Jericó, que é onde Zaqueu morava, diz que na entrada, na beira do caminho, havia um homem mendigando a pedir esmola. Bartimeu. E isso era cego, à beira do caminho, do lado de fora da cidade. Aleluia. Lá de fora ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Aleluia. E a Bíblia diz que a pessoa mandava ele se calar, mas quanto mais mandava ele se calar, mais alto ele gritava. O mestre não vai te ouvir, mas ele levava a sua voz. Aleluia. Entenda que as circunstâncias, as pessoas, a dificuldade, as dores, o mundo, tudo vai conspirar para que nós nos calamos, para que nós viemos parar. Aleluia. Mas a pergunta é: você vai parar ou vai clamar ainda mais alto? Você vai deixar de orar ou vai orar ainda mais? Aleluia. Aleluia. Você vai dar ouvido à voz da sociedade ou à voz da Bíblia, da palavra de Deus, de Jesus Cristo? Aleluia. E fala isso, fala: manda chamar atrás aqui. Aí ela vem e fala: o mestre está te chamando. Diz: ó homem, o que é que eu te faço? O homem era cego. Na lógica, ele queria a visão dele, queria os olhos dele. Mas imagina uma para aquele homem vendo tantas necessidades. Coloca aí o que você mais quer com prioridade. Às vezes nós pedimos tantas coisas em oração. E às vezes no fim das contas nós mesmos sabíamos
se aquilo é necessário, é essencial para nós. Senhor, coloca prioridade, aquilo que você mais necessita, que você quer realmente. Fala, Senhor, o que eu vejo. Aleluia. Aleluia. Deus abre a visão daquele homem. Ele volta a enxergar. Depois daquele momento, ele agora quer e vai seguir Jesus. Esse milagre aconteceu fora de Jericó. Mas agora Jesus ele vai adentrar dentro de Jericó, porque algumas coisas aconteciam fora da cidade e algumas coisas aconteciam dentro da cidade, porque Jesus ele opera tanto fora quanto por dentro, tanto no exterior quanto no interior, porque os médicos têm sabedoria, têm entendimento, às vezes muda a estética, coloca ali cirurgia plástica, muda a aparência, mas às vezes a essência eles não conseguem mexer, eles não conseguem mudar, mas Jesus ele tinha poder para isso, ele fazia milagre do lado de fora e do lado de dentro, aleluia, porque às vezes a aparência está sorrindo, às vezes a aparência está de que está tudo bem, mas por dentro a alma está gemendo, está chorando, aleluia. Jesus, ele faz, ele pode, ele quer fazer a mudança de dentro para fora, aleluia. Jesus. Ele entra dentro da cidade, é uma palavra que ele estava só passando. Ele cruzou ali por dentro, mas eu sempre falo, nada que Jesus fazia era por acaso, porque ele entrou lá dentro de Samaria, onde os judeus não iam de jeito nenhum, porque os judeus não se davam com o samaritano, porque Jesus tinha um propósito lá, um encontro com a mulher no poço. Aleluia! Que teve a vida mudada, transformada, não só ela, mas toda aquela pessoa naquele lugar, naquela cidade. Eu imagino o discípulo andando com Jesus e sem entender tantas coisas, mas mestre, por que o Senhor vai? Mas mestre, por que tem uns filhos por aqui? Mas Senhor, mas por que dessa forma? O Senhor lembra a gente. Meu Deus, mas por que, Senhor? Mas por que comigo? Mas por que agora? Mas por que dessa forma? Jesus ele tem um propósito. É verdade. Romanos capítulo 8, versículo 21, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Ele, andamos retamente com Ele, se nós buscamos obedecer, fazer a vontade dEle, tudo que acontece em nossa vida está cooperando para algo da parte do Senhor. Aleluia. E onde ele ia, a multidão acompanhava. O discípulo ia junto, mas olha aqui, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu entra na história, o personagem aparece na hora que Jesus entra dentro de Jericó. Um homem chamado Zaqueu, esse procurava ver quem era Jesus. Vai entender que ele nunca viu. Mas a gente sabe que na nossa passagem fala que Jesus fazia um milagre e diz, e a fama dele correu por todos os lugares. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem YouTube, sem Instagram, sem redes sociais. A fama corria numa velocidade grande. Aleluia. Pessoas vinham de longe, aleluia, muitos trazendo enfermos. Muitos para ouvir uma mensagem, muitos para saber quem era esse homem. Você leu a rainha de Sebá, que viajou quilômetros e quilômetros para conhecer Salomão e a sabedoria dele. Você acha que com Jesus era diferente e era ainda maior? Porque pessoas vinham quilômetros de distância, às vezes trazendo um filho enfermo, às vezes trazendo alguém que tinha processo de espírito imundo, às vezes trazendo alguém que era surdo, que era mudo, trazendo alguém que era aleijado, às vezes em cima de camelo, de jumentinho, dava um jeito, fazia distâncias longas para chegar até Jesus Cristo, porque sabia que ele tinha providência. Zaqueu procurava ver, procurava ver quem era esse homem. Quem é esse homem que tantas pessoas falam? Eu fiquei meditando, pesquisando e eu cheguei à conclusão de mim mesmo. Aleluia. Não veio com o Espírito Santo. Mas a curiosidade de Zaqueu não foi aquelas três milagres que Jesus fazia. Não foi apenas pelas curas que ele fez. Não foi pelo espírito maligno que Jesus expulsou. Aleluia. Mas porque Zaqueu tinha uma curiosidade de conhecer quem era esse homem. Eu imagino que Zaqueu, por ser chefe dos publicanos, os publicanos, era um emprego bom para eles. Porque embora eles pegavam, recolhendo o povo ia à falência, mas eles lucravam, porque era a profissão dele. Eu imagino que não era uma profissão qualquer. Mas para que essa curiosidade? Você sabe que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito por quem? Mateus, que outro era Levi. Levi era o quê? Era um cobrador de imposto.
imposto. Publicano. Aleluia! Publicano, cobrador de imposto. Era um daqueles que era odiado pela sociedade. Mas que Jesus transforma, Jesus aproveita. Aleluia! Eu imagino que Davi falou para Zaqueu: Zaqueu, esse homem aí, ele estava passando em certo lugar e viu Mateus, um cobrador também de imposto, publicano, sentado na alfândega. E ele só falou assim: Mateus, ei, me segue, Levi, me segue. E aquele homem, a Bíblia diz que ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Então Zaqueu falou: mas como é que pode um homem com um emprego desse, recebendo bem, um homem que tinha os privilégios dos romanos, dos generais, largar tudo assim para seguir esse homem? Eu quero saber quem é esse homem que teve essa influência, esse poder de fazer isso na vida de um publicano. E ainda disse que depois que ele chamou, ainda foi almoçar na casa dele, de Levi. Fez um banquete e vieram muitos outros publicanos e outros pecadores. Mas aqui eu falando, se eu ver esse homem, saber que se ele foi isso mesmo, eu vou convidar para ele na minha casa também. Eu vou convidar para ele entrar lá dentro da minha casa. E vamos compreender isso daqui a pouco, porque eu imagino e eu formei essa ideia. A Bíblia diz que havia uns obstáculos para Zaqueu. Qual era? Primeiro, ele era baixinho. Era não. Fala que a multidão para ele era grande, era alta demais. Como ele ia ver? Eu imagino que ele estava 100%, porque uma multidão apertada. Além de ter um discípulo ao seu lado, quem é essa multidão que seguia ele? Imagina os tantos que vieram acompanhando ele, os tantos que saíram dentro da cidade, das suas casas, para aglomerar ao redor de Jesus. Tinha multidão, tinha a altura de Zaqueu. E para chegar até Jesus, era bem face a face. Zaqueu só queria ver quem era. Queria ver a face de Jesus. Mas a palavra fala que ele teve uma estratégia, ele correu para um lugar que eu imagino que era a saída da cidade, próximo. Subiu em cima de uma figueira e ficou ali esperando, porque sabia que Jesus ia passar por ali. Eu fiquei meditando por quê? Porque nós vivemos em um tempo de conformismo. E nós mesmos andamos num conformismo. Por quê? Temos a dificuldade e aceitamos e largamos por conta. Porque às vezes falamos: olha, eu não posso. Mas não fazemos nada para mudar isso. Porque às vezes você vê um empecilho e às vezes você não faz nada para mudar aquilo, para vencer aquilo, para passar por aquilo. Você vê um empecilho e se acomoda: não posso vencer, e fica lá. Zaqueu, ele tinha os empecilhos dele, tinha dificuldade, mas ele teve uma coisa: ele não ficou no conformismo. Eu não vou aceitar essa situação. Você busque estratégia, busque, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, porque Ele sempre dá uma luz, uma saída. Um Deus que tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade, querido. Imagine nas coisas mais simples. Aleluia. E aí Jesus com a multidão. Aleluia. Ele vai passando. Zaqueu correu adiante, subiu uma figueira para ver, porque havia que passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, eu imagino todo mundo querendo pegar em Jesus, gritando: Senhor, me dá cura. Mestre, vá lá na minha casa. Jesus, faça isso. Porque as pessoas já ouviram Jesus fazer muitas coisas. E era aquela mesma coisa na vida dela. Mas enquanto o fogo dela está em Jesus, imagina Jesus passando, Zaqueu lá em cima no galho. Imagina que do alto Zaqueu ia olhar e ia ver só o corpo da cabeça de Jesus. Mas não ia ver a face. Mas enquanto as pessoas também nem notou Zaqueu lá em cima por ser pequeno, talvez o galho estava até cheio de folha lá. Jesus, ele para. As pessoas não entendem, mas para que ele passa? Ele não estava só de passagem. Jesus olha para cima: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém posar na sua casa. Aleluia. Interessante que Zaqueu, ele não sabia quem era Jesus, porque ele tinha um desejo grande de conhecer e de ver. Então entenda que provavelmente Jesus também nunca viu aquele homem, mas quando Jesus para, ele fala: Zaqueu! Jesus chama pelo nome, sabia quem era ele. Aleluia, queridos. Nós às vezes não sabemos quem somos nós mesmos, mas Jesus, ele conhece, ele sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro. Voltando mais uma vez, aquela mulher do poço de Samaria, ela fala: Mestre, eu vejo que és um profeta. Ela não sabia nada daquele homem que conversava com ela, mas ele sabia tudo da vida dela. Aleluia. Isaías 43, versículo 1.
Fala, portanto, assim diz o Senhor, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. O diabo, ele sabe o teu pecado, o teu nome, mas te chama pelo pecado. Deus, ele conhece o nosso pecado, mas nos chama pelo nosso nome. Aleluia. Zaqueu, desce depressa. E eu fiquei meditando, agora para os mínimos detalhes, porque tem momento que Zaqueu subiu, mas tem momento que os mandou ele descer. Porque às vezes muitas pessoas só pensam em subir, mas não querem às vezes descer. Aleluia, quando eu falo em questão de humildade. E tem aqui Moisés, subiu no Monte Sinai. Lá disse que ele ficou 40 dias e 40 noites, estava lá em cima. Passou um longo tempo lá. Mas olha, enquanto ele está lá, o povo está cá embaixo fazendo bezerro de ouro. Ele fala, Moisés, está na hora de descer. Está na hora de descer, aleluia. Eu entendo que tem horas que Deus ele nos quer de pé. Que nem em Ezequiel capítulo 2. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. Mas tem momentos que Deus fala, Jeremias capítulo 18, levanta, agora desce na casa do oleiro. Que é lá que eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. É quando você descer, você vai ouvir. Aleluia. Zaqueu desce de pé porque hoje me convém. Eu fui pesquisar o significado, quer dizer, concordância. E você sabe quando eu disse que Zaqueu falou, se eu saber que esse homem, assim como ele foi na casa de Levi, de Mateus, ele foi almoçar lá, foi comer lá na casa daquele publicano também. Eu vou convidar ele para vir na minha casa. E a palavra convém, o significado quer dizer concordância. É quando ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu concordo em ir para a sua casa. Aleluia. Eu concordo, sou necessário lá na sua casa. Penso que para um homem ser odiado, para um homem ser excluído pela profissão dele, você acha que ele tinha muita visita na casa dele? Você acha que a casa dele era um lugar que tinha muito movimento, que as pessoas tinham prazer de ir lá? Não foi na casa de Zaqueu tomar um cafezinho. Não foi na casa de Zaqueu bater um dedinho de prosa, não, queridos. A não ser que fosse as mesmas pessoas do ofício dele. Eles falam, Zaqueu, hoje é necessário na tua casa. Ou seja, Zaqueu falou que ele era rico. A casa dele provavelmente tinha os melhores móveis. A casa dele provavelmente era uma das mais bonitas. A casa dele provavelmente era uma das maiores. Mas a palavra fala que havia uma necessidade lá dentro. E era a presença de Jesus. Era a presença dele, Zaqueu. É necessário na tua casa. Quando você falou, mestre, mas por que o senhor quer que o Samaria? É necessário passar por ali. Jesus, ele tem necessidades. Aleluia. Que adianta que uma casa de tudo e não tem a presença. A Bíblia fala que a casa de Obed-Edom começou a prosperar em tudo. Depois que Davi largou a arca lá dentro, a arca simbolizava a presença do próprio Deus. Aleluia. É a presença de Jesus Cristo. E às vezes é nós que temos que atrair ela para lá. Aleluia. E quando eu falo casa, queridos, tanto físico quanto o nosso ser. Porque a palavra que nós somos templo e moradia do Espírito Santo. Templo é um lugar de construção, é lugar de habitar, de frequentar. Ou seja, se nós somos templo, nós somos casa também, porque alguém habita dentro dele. Aleluia. E a necessidade do Espírito Santo estiver e estar dentro de nós. Aleluia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pousar é hospedar. Passar um breve tempo. Seja, Zaqueu, eu vou para a tua casa, não vai ser só de passagem, não. A Bíblia não relata, mas imagina quantas coisas que eles não começaram lá. O tanto de perguntas de Mateus que Zaqueu não fez. Todas elas respondidas, e a palavra fala que Jesus ele não falava como diziam os fariseus. É tanto que eles mesmo diziam, mas não, ninguém nunca falou assim, o que nesse homem? Imagina as conversas que Jesus fez. Imagina aquela conversa mansa, humilde, mas penetrava, aleluia, e cortava o coração. Isaías que vai falar, e muitos vendo isso murmuraram, dizendo, esse entra para ser hóspede de um homem pecador. Aleluia. E eles eram os maiores pecadores.
Porque todos nós somos pecadores que não podemos viver na prática do pecado. Alguns aí que os fariseus se confessavam tanto, e eles eram os que mais quebravam a lei. Eles gostavam tanto de Jesus Cristo, que eles mesmo estavam indo contra a lei, levantando um falso testemunho. Era quando pegava uma pessoa só, apanhada em adultério, largava o outro lado. Mas a palavra fala que Jesus, ele diz: eu não vim só para o Senhor, e também para os doentes. Às vezes eu converso com alguns amigos meus, colegas, eu falo: meu irmão, às vezes eles têm esse questionamento, mas acho que Deus nem se lembra de mim. Eu falo: se você está dizendo isso, mas Deus está mais preocupado, com os pensamentos voltados para você do que para mim. Deus está preocupado com os doentes. Eu me recordo que uma certa vez, um colega meu, ele era do outro time, se vocês me entendem. E aí eu convidei ele para vir na igreja. Aí ele botou algumas coisas que eu quero ganhar. Eu disse: mas eu sou isso, não tem problema não. Mas eu uso drogas, não tem problema não. Aí ele falou: mas eu curto festa, ele está acertando na loteria. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque é você mesmo que ele está querendo. Aleluia. Que adianta eu chegar lá, uma pessoa que já faz as coisas corretas, que já frequenta. É justamente o oposto. Por isso é você mesmo no lugar certo. Aleluia. Mas Jesus, ele ia, queridos. Agora entenda, ele se assentava com o pecador, mas se tornava pecador. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não serve o conselho dos ímpios. Ele se assenta com os pecadores, nem se detém na hora dos escarnecedores. Mas antes que eu sou prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Aleluia. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém eu tenho defraudado, receberei quadruplicado. Eu não vi Jesus cobrando Zaqueu. Eu vi palavras espontâneas. Ele falou: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu roubei alguém, eu devolver 4 vezes mais. Eu falo: mas porque estava na lei, tinha que devolver quadruplicado mesmo. Sabe a parte que ele fala: eu dou aos pobres metade do meu bem. Porque ele levava 4 vezes, era por causa da lei. Porque ele dá metade aos pobres, era por causa da mudança. Aleluia. Zaqueu, ele manifestou a mudança, a transformação, quando ele entrou na cadeia, quando a palavra que entrou dentro dele. E é isso aqui, queridos, que faz uma diferença. Aleluia. Mudança, transformação. Aleluia. É isso que Jesus quer. Quantos de nós levantamos a mão de ser cristão e ainda vive nas velhas práticas, fazendo as velhas coisas, não vê uma mudança, não vê uma transformação, não vê um renovo, não vemos uma mudança de atitude. Sabe que ele deu sinais, manifestação. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, pensa aí, ia dar 50% e ficar com 50%. E ainda tirando a base que, se caso ele roubou, ia ter que devolver 4 vezes mais, ia diminuir para 20% mais ou menos. Mas pensa aí, Jesus, ele disse, imagina a alegria de Jesus: hoje veio a salvação a esse da casa, pois este também é filho de Abraão, porque só os judeus, ele se dizia ser filho de Abraão. Mas falou: esse aqui também é, aleluia, porque ele aceitou a salvação na vida dele. Você quer saber de uma coisa? Estava conversando recentemente com um colega, porque tem um rapaz que conhece 1000 pinguins. Aí ele falou: mas nós somos irmãos da Bahia. Eu falei: não, você não é meu irmão. Por quê? Ele fala que todo aquele que vos aceitou tiver direito de ser chamado filhos de Deus. Se não aceitou, não é filho, é criatura, porque foi criado. Por isso que a palavra fala: por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não foi a todo filho. Porque criatura mandou pregar, não aceitou ainda. Mas quando aquele que vos aceitou tivesse seu direito na vida, eu falei: mas você pode ser meu irmão, você quer aceitar Cristo? Mas não quer. Aleluia. Não quer aceitar como irmão, não. Por quê? Mas é isso, queridos. A salvação entrou na casa de Zaqueu. Aleluia. Sabe, aquelas que são menos improváveis, que às vezes as pessoas não dão nada. Também você é exemplo disso que está aqui hoje. E Deus entrou na casa, na vida, fez uma mudança, uma transformação. Já não é mais aqueles que viviam naquela vida de outrora. Temos testemunhos aqui dentro. Aleluia.
Porque a salvação entrou na casa, né? Mas é quando a gente permite. Porque a gente vai ver que alguns dizem, eu não sou o dia que entra na minha casa. Mas aquele que se questão de abrir as portas trancaram. É que às vezes eu sinto algumas vezes em Apocalipse 3:20 diz que estou a porta lá. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas é o pecado dele, Jesus estava batendo. Se estava batendo, está no lado que for. Só esperando alguém abrir a porta. Mas se abrir, eu vou cear. Vou fazer morada. Isso é brilhamento, Jesus entrou. Quantas pessoas Jesus está batendo na porta? Às vezes através de um evangelismo, uma pregação, deixa entrar, deixa ele fazer morada. E a porta está fechada, que o pastor falou, com aquele chave bruta. Aleluia. Mas persevera, porque Jeremias 3 não fala que a plateia é como fogo. Se é como fogo, não tem coração duro que ele não derrete. E é como um martelo que esmoiça a pedra. Se ele não tem coração duro que a palavra que Deus ele não quebra, não expulsa. Aleluia. Mas só para encerrar, eu falei que ele estava de passagem, porque depois daquele episódio, ele ia para Jerusalém, ia ser crucificado. Era a última vez que ele estava passando naquele lugar. Ele estava vendo que aquelas pessoas estavam vendo ele. Era as últimas oportunidades, sempre falam, que elas iam ter. E elas agarraram com força. Jesus teve a nossa última oportunidade. Você está deixando coisa ruim, não, Jesus de hoje. Querendo ou não, isso vai acontecer, queridos. É como aquele filho próximo da casa do pai. Ele teve a chance de voltar, mas quantos não estão tendo essa chance? Porque tem rejeitado muitas oportunidades. Aproveita esse que Deus tem te dado, faz todo sentido. Aleluia. Aproveita cada momento, cada detalhe, cada coisa pequena. Abrace com duas mãos. Porque hoje temos uma oportunidade, vai chegar o dia que essa oportunidade não vai surgir não com tanta frequência. E às vezes tem uma oportunidade que aquela que nós rejeita, outros abraçam. Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Assim como ele teve na vida de Zaqueu. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando.